Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje eu vou dar 3 indicações de poetas de livros de poemas recentes, autores contemporâneos, de 3 editoras independentes. Eu vou começar com o livro Eu Não Sou a Protetora das Coisas Frágeis, da escritora Iris Ladislau. Esse livro saiu pelo selo Auroras, da editora Penalux, e a Iris faz um trabalho muito interessante aqui de tratar do amor. O livro é quase inteiro sobre o amor, mas ela usa uma linguagem e um campo semântico das religiões para falar sobre eles. E ela usa, em especial, o campo semântico bíblico, mas ela também faz menção um pouco aos deuses homéricos, então também tem alguma referência a esses deuses olímpicos. E em vários momentos aqui no livro, ela fala, os seus poemas falam sobre um amor que causa algum tipo de sofrimento. Ou ele não é correspondido, ou ele é um amor que causa angústia, ou ele é um amor que causa assim, uma certa tortura. E todo modo de descrever esse amor se utiliza do linguajar religioso, ou faz menção a figuras religiosas. Eu vou ler alguns poemas. No poema Eva, que é um dos meus favoritos da coletânea, ela diz assim: a primeira, a mais amada, rebeldia involuntária. Não pude controlar minha tão acusada paixão malsã. Mesmo com tudo me dizendo que amar um igual é veneno, eu mordi a maçã. Aqui ela fala sobre amar um igual, e em vários poemas a gente percebe que o amor sobre o qual se fala é um amor homoafetivo. No poema Litania, que abre a coletânea, ela diz assim: inocência perniciosa, armadilha engatilhada, você diz, eu queria ter te conhecido antes, foi quando caí no abismo repetindo, rogai por mim. E você se elevou ao céu, eu me prostrei apaixonada, mas você não estava do outro lado do abismo. E eu repito, rogai por mim. E você responde, eu nunca estive aqui. Aqui a gente tem um poema dessa ilusão amorosa, né? Alguém que foi, vamos dizer assim, cativado e depois a pessoa não assumiu sua responsabilidade afetiva. Em vários momentos a pessoa amada é endeusada, é elevada à categoria de Deus. Logo isso lhe dá muito poder, inclusive um certo poder de punição. Eu vou ler um poema que se chama Madalena. Pedras em minha pele, se eu faço o que fizeste, se não me calo, se muito vejo, se não cedo ao teu apelo, se eu faço o que fizeste, não há quem ouça minha prece, você me tece no vazio. Então é isso, um lançamento de 2021, que tem esse projeto gráfico super bonito. Aqui a gente tem na capa uma pintura do Da Vinci e dentro tem umas estátuas, assim, tem... O livro é dividido em 3 partes, né? E aqui a gente tem uma estátua de anjo, sempre fazendo essa menção, né? Céu e inferno. Aqui a gente tem o fogo. Então, assim, um trabalho que eu achei muito interessante. Eu gosto muito desse tipo de exploração de campo semântico, né? Religioso, mitológico. Eu gostei bastante. O outro livro que eu vou mostrar agora é um livro completamente diferente do da Iris. É um livro que foi publicado pela editora Patois e chama Férias na Disney, do Bruno Molineiro. O Bruno, se não me engano, é um poeta de São Paulo e esse livro foi publicado em 2020. Aqui a gente tem poemas que são bastante satíricos e bastante diretos. O Bruno aqui mira numa classe média e os poemas dele são todos encenações de bizarrices da classe média. De uma classe média que acredita em meritocracia, que é muito autocentrada, que é muito preconceituosa, que tem muito preconceito de classe, enfim, que é bastante hipócrita também. Esse título, Férias da Disney, eu achei tão maravilhoso, porque, assim, além dele já ter esse recorte, né, de quem pode tirar férias na Disney, né, é um grupo específico na sociedade. Também traz um pouco essa coisa meio de endeusamento dos Estados Unidos, né? De idealização dos Estados Unidos, né? Que é esse lugar, a gente até pelas questões políticas que estamos vivendo no Brasil temos falado muito da nossa relação com os Estados Unidos, mas os Estados Unidos, que é esse país liberal, né? Um país com uma tradição de proteção à propriedade privada, né? De combate, por exemplo, a interferência estatal, enfim. E a gente tem visto
todo um movimento no Brasil político e econômico simpático às tradições estadunidenses, às quais boa parte dessa classe média aí adere, né, e concorda. Então eu achei muito interessante. Eu também gosto muito do projeto gráfico do livro, porque ele simula, assim, desse modo geométrico e abstrato, uma montanha-russa. Então, assim, eu gostei muito. Os poemas do Bruno, como eu falei, vão explorando essas situações. Eu separei aqui alguns para vocês terem uma ideia. Eu separei os menores, porque ele tem uns poemas mais longos. Escuta, na próxima, você usa o de serviço? Bom, aqui a gente tem uma cena que tem referência ao elevador de serviço, né? Coisas que tem no Brasil em que outros países não tem. O elevador de serviço, o quartinho de empregada, enfim. Né? Bem marcada essa relação com o serviçal, né? Que é uma espécie de herança do criado. Mais adiante tem um poema que vai falar um pouco sobre essa situação de uberização das profissões. Você não acredita? O meu dentista também entrega pizza. No poema Aquário, ele fala um pouco sobre essa proteção, isolamento, alienação, para não se misturar, sei lá, com as pessoas mais pobres ou com as regiões mais devassadas das áreas urbanas. O vidro é blindado, aí fora o passado, aqui ar-condicionado. O Bruno também faz esses poemas que, além de ter essas ceninhas, essas encenações, né, de situações meio bizarras, ele leva a coisa para um desenvolvimento meio distópico, né, uma coisa meio Black Mirror, né? E então eu vou ler 2 poemas aqui. O segundo é um poema um pouco sensível, assim, no sentido de envolver trabalhar a carne de um porco, tá? Então, assim, se você é sensível com essas coisas, acelera aí um pouquinho. Eu nem escolhi os poemas mais pesados, porque o livro do Bruno, ele é bastante explícito em algumas abordagens, inclusive abordagens envolvendo o sexo, então fica aí o aviso. Mas esse outro, ele, na verdade, ele faz alusão a uma situação criminosa, mas ele tem a ver com o trabalho de eviscerar um porco. Mas primeiro eu vou ler o poema que não é tão chocante assim, tá? Anúncio. Aluga-se quarto para casal, homem e mulher, sem vícios, mobiliado com cama, criado mudo, bíblia e um 38 carregado na gaveta. Agora ao poema distópico chocante. Açougue. Não. O que ensinei naquele vídeo foi a desossar leitão inteiro. Só isso. Como posso ter culpa do que aquela molecada aprontou? Rejeito, nego, recuso, afinal. Todo mundo gosta de assistir barriga de bicho sendo aberta, ver focinho em tigela gelada, enquanto escuta problemas, debate úlceras e amarguras. Não gosta? Tenho mais de 100 mil views e só. Tentei aproveitar a audiência, unir a carcaça aos despojos, entende? Quando a faca afiada de lâmina fina corta superficialmente as costelas, tiradas osso a osso, a osso a osso, é como se eu pegasse as células desviadas das nossas 1000 estatais e escancarasse o sistema podre, berrando vagabundos canalhas, o porco escavado ao vivo com suas miudezas flácidas, a coluna vertebral já extraída, garras ósseas feito crustáceos, dedos em menstruação suína, zurro, suado, mexido. Quando foi a última vez que você saiu de casa sem medo? Hein? Quando? Faz tempo. Os bandidos balançam na ponta do inox que decepa cada bochecha gorducha, do bacurinho destampado, rasgando ocos e articulações, as patas cerradas e estáticas, lombo dilacerado rumo ao rabo, gumo abrindo vasos como livros, o isquio preso à cartilagem tenra, torcido até que o branco do nervo fique visível e possa ser retirado, como todos os nossos políticos devem ser extirpados desse país, esguelos como besunto. Mas nunca podia pensar que essa molecada tão jovem faria uma barbaridade dessa. Jesus! Tão meninos, tão menininhos, meus sentimentos à família, lamento, mas e daí? Como eu teria evitado? Não estava lá na hora, sequer conhece essas crianças ou a vítima, só gravo vídeos, apenas isso, e desosso leitões, só. Bom, eu achei bastante interessante, assim, ele traz essa realidade do YouTube, essa realidade, né, de vídeos gravados sem nenhuma responsabilidade, um pouco dessa coisa de masculinidade tóxica também, e aí se solidariza com os algozes e não com as vítimas. Enfim, é um livro bastante irônico, bastante sarcástico, né? É bem um livro
um livro político e crítico. E que tem essa vibe aí de um poema que é bastante direto, assim, no modo de dizer, né? Tanto o livro do Bruno quanto o da Iris são livros relativamente diretos, né? O que não é o caso do terceiro livro que eu vou falar, que é o Latíbulos, da Jennifer Trajano. A Jennifer é uma autora da Paraíba e Latíbulos é um livro que saiu em 2019 pela editora Escaleiras, que é uma editora da Paraíba também. E Latíbulos, ele tem assim uma ideia de esconderijo, né, de abrigo, de esconderijo. E mais do que os poemas falarem sobre esse tema, a sensação que eu tenho é que Latíbulos tem mais a ver com o poema como construção, porque aqui a Jennifer faz poemas que são mais indiretos, mais sugestivos, um pouco mais desafiadores, um pouco mais enigmáticos no modo como ela trata os assuntos. Os temas me pareceram variados. Aqui ela fala um pouco sobre memória, sobre ancestralidade, fala sobre construções poéticas, o poder da palavra, a arte da poética. Fala sobre amor também, mas sempre com uma abordagem original, né? Quando a gente olha o título do poema e vê o desenvolvimento do poema, é sempre algo surpreendente. Eu acho que isso é interessante. Os poemas da Jennifer convidam a gente a parar para pensar. Então, você termina de ler e fica refletindo sobre as associações que ela fez, e ela faz associações e constrói metáforas que são muito originais, muitíssimo interessantes. Eu vou ler alguns dos meus poemas favoritos. No poema Dona Rosa, ela diz assim: vê nos galhos secos, encostados ao azul, mãos que clamam, nuvem seca, d'água que não vem, porta trancada, o nordeste do dentro. Assemelha-se à clara abertura, entre os dedos aos negros rios da velhice facial, que sorriu no desconforto, da mesmice, enquanto as rugas aprofundam-se às margens da desesperança. Com voinha não choveu, com mainha não choveu, com afia o fio de chuva, que não vem da nuvem, a sertaneja não lamenta, delira. Vou ler 2 desses poemas onde a associação do título com o próprio poema não é tão óbvia. Um se chama Amor, o outro se chama Paixão. No poema Amor, ela diz: relógio sem pilha, empilhado, parado, coisa em si, duvidou do infinito. No poema Paixão, ela diz: a asa se viu pousada no costume de ser mirada pelo caçador. Quando a ameaça se aproximava, penava, mas não voava mais. Eu adorei essa imagem da asa pousada no costume e de uma ideia de uma ave que não foge mais do seu caçador, como um paralelo para uma pessoa que já é refém do sentimento amoroso. Logo, ela também está um pouco à mercê da pessoa amada. Em vários poemas, a Jennifer usa a linguagem musical também, e tem um poema assim bastante triste, onde ela vai chegando numa cena um pouco trágica. O título faz menção, usa essa linguagem musical, mas para explorar uma ambiguidade de sentido. E é um poema que você vê que é sutil. Apesar dele tratar de algo sério, de algo grave, de algo triste, ele chega na cena de modo sutil. Chama Violação em Dó menor. Ações de cães conversando à porta. E a dor da menina é um verso abafado. Uns continuam a latir de forma alternada, e a face da menina é uma chave trancada. Cães fuçam o chão, à procura de território marcado, e de marcas a criança faz desenhos. Há cães recolhidos em suas moradas, e a menina não saiu, com medo dos latidos, mas foi atacada, de costas para a mãe, que não falou nada naquele canto da casa. Para concluir, eu vou ler um poema onde a Jennifer também usa, como a Iris, da linguagem religiosa, da linguagem mitológica, e aqui ela meio que mistura tudo de um modo muito interessante num poema que chama 40 Dias, né? 40 Dias, que provavelmente faz
menção aos 40 dias no deserto de Cristo, e que eu escolhi porque assim, a Jennifer faz muitas referências literárias nos seus poemas, o que eu adorei, e em especial porque as referências dela são os autores de que eu gosto, né? Então os poemas dela têm referências ao Dostoiévski, tem referências ao Borges, tem referências a Hilda Hilst, ao Herbert Welder, e mais alguns outros, mas enfim, esse é um dos poemas onde ela vai trazer pra gente algumas dessas referências. E eu gostei bastante porque, novamente, eu gosto muito desse tema religiões e mitologias. 40 dias. O fígado de Prometeu alcoolizou a águia com o cálice de Emanjá, que Sísifo não bebeu após subir montanha abaixo. Nasceu assim a Troia da vida, batizar a criância da morte, com fogo de Xangô no Minotauro, em Kerneter. A Gênesis de Oxumaré tem o caminho para Asgard, onde cada cor pinta credulidade no São Tomé de Caravaggio. Deus só nos deixou enigmas. Deus só nos deixou enigmas é uma frase dos irmãos Karamazov. Bom, então é isso. Esses são os 3 livros que eu trouxe para indicar para vocês, né? Acho que dá para perceber que eles são bastante diferentes entre si, mas acho que são boas indicações aí para quem quer conhecer um pouco mais da poesia contemporânea. Eu não tinha falado da Iris. A Iris é uma poeta mineira, tá? Então aqui a gente tem uma poeta mineira, uma poeta paraibana e acho que o Bruno é de São Paulo, tá? Não tá escrito no livro dele. Bruno, se você ver esse vídeo, corrija aí pra gente ou alguém da Patois se vir, tá? Então são livros bastante interessantes, poéticas bastante diferentes e de poetas que estão aí fazendo, né, trabalhando agora por esses nossos tempos. Tá? Fica aí a indicação. Me digam se vocês se interessaram por alguns desses livros, se vocês gostaram desse formato com indicação de 3 livros. Talvez eu volte aqui para fazer mais em especial com poetas. E é isso, muito obrigada pela companhia, obrigada aos apoiadores e membros por apoiar meu trabalho. Beijinhos e até a próxima. Tchau!